Estamos aqui com o nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. Temos aqui uma pergunta, pastor, do nosso irmão Rafael de São Vicente. A paz do Senhor. Meu nome é Rafael, sou de São Vicente. Pergunto, quando uma pessoa está vivendo morte cerebral, com a ajuda de aparelhos em um quarto de hospital, se os parentes pedirem para desligar os aparelhos, como fica esse parente diante de Deus? Estou esperando a resposta agora no ar. Nós queremos citar o que diz o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando do Senhor Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqui nos falam que o Senhor Jesus só podia redimir-nos se encarnando. Ele também se fez carne e sangue, e dessa maneira ele levou sobre si a natureza humana, ele foi humanamente genuíno, e dessa maneira ele não teria as condições, as qualificações para redimir a raça humana do poder de Satanás. Então Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, a Bíblia também nos fala, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39, ela diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Texto que é bem claro, que fala do poder de Deus sobre essas duas situações mais importantes na vida do ser humano. Em Jó capítulo 1, verso 21, Jó disse: No saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então queremos dizer para o nosso irmão Rafael que Deus é soberano sobre toda a vida. Somente Ele a pode criar, e somente Ele determinou o número de nossos dias. Gostaria que o irmão lesse o Salmo 90, Salmo de Moisés, nos seus versos 10 a 12. Salmo 90, 10 a 12, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então Deus é soberano sobre toda a vida. Somente Ele a pode criar, e somente Ele determinou o número de nossos dias. E Ele também determina o dia da nossa morte, como está em Hebreus capítulo 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Por isso,
quando houve a tentação no jardim do Éden, o diabo conseguiu o juízo de morte, decorrente da desobediência proferida por Deus. E assim, como diz Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 12, fala sobre o início dessa desobediência. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então podemos dizer que o diabo, ele teve o poder da morte, mas agora o Senhor Jesus, por ele ter provado a morte por todos os homens e por ter ressuscitado triunfantemente da sepultura, agora o Senhor Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. O irmão pode ler Apocalipse 1:18? Vamos ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então é o Senhor Jesus, é o único que tem esse direito de fazer essa decisão. Também podemos ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, que diz assim: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma situação que queremos dizer para o nosso ouvinte Rafael, que é uma situação bem delicada, e pudemos citar através da palavra do Senhor, o que a Bíblia, ela responde a respeito desse direito da vida e do direito da morte. Dando prosseguimento ao quadro O que a Bíblia diz, nós temos aqui algumas perguntas sobre o arrebatamento da igreja. Ontem já estamos aqui respondendo, algumas perguntas, e vamos então dar continuidade. Uma pergunta que temos aqui: o que acontecerá com os crentes vivos no arrebatamento da igreja? A palavra de Deus dá-nos conta que o Senhor Jesus atrairá a si a sua igreja até as nuvens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. O irmão poderia ler sobre este acontecimento? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que fala sobre o arrebatamento da igreja, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Haverá então um encontro nos ares. Há detalhes bíblicos de valor incalculável. Ao mesmo tempo que ocorrerá a ressurreição dos mortos cristãos, como o irmão acabou de ler,
os crentes vivos serão transformados em corpos gloriosos. Isso ocorrerá no momento, no abrir e fechar de olhos. Assim sendo, tanto os crentes ressurretos como os que acabarem de ser transformados serão arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. A partir deste momento, a igreja estará para sempre com o Senhor. Então, pastor, uma observação é que no arrebatamento da igreja vai ter ressurreição dos mortos, né? Mas somente dos mortos que morreram em Cristo, dos justos, né? Os ímpios, então, não vão ressuscitar no arrebatamento da igreja, correto? Sim. Então, só aqueles... Só no juízo final. Só aqueles que morreram em Cristo. Então, esta é chamada a primeira ressurreição, né? Porque a Bíblia também nos fala que vai haver uma ressurreição dos ímpios para serem julgados, conforme o Senhor falou agora, no julgamento, né, final, para receberem a sentença final dos seus pecados, né? Então, hoje, quando morre um justo, ele está no céu, está no paraíso, aguardando a ressurreição que vai acontecer no arrebatamento. Quando morre um ímpio, ele está no local de sofrimento, um lugar temporário, aonde também vai ressuscitar, não com o corpo glorificado, para depois ir, então, ser julgado, ir para o inferno definitivo, que é chamado a Geena, o lago de fogo, aonde vai viver ali atormentado eternamente, né? Então é muito claro essa passagem bíblica que no arrebatamento os vivos serão transformados, arrebatados, e os mortos vão ressuscitar e juntos iremos para o céu. Pastor, qual é a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda visível? Que tem algumas pessoas que fazem confusão. O que é o arrebatamento e o que é a segunda vinda visível, né? Porque a vinda do Senhor Jesus é dividida em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase, chamada também de segunda vinda, ou a vinda visível em glória. O senhor poderia nos mostrar quais são as diferenças? No arrebatamento, o Senhor Jesus virá somente até as nuvens. Na segunda vinda, ou parousia, ele virá até esta terra. No arrebatamento, ele virá só. Na segunda vinda, ele virá com grande acompanhamento, grande cortejo. No arrebatamento, nenhum olho o verá, pois virá secretamente como o ladrão da noite. Na segunda vinda, todo olho o verá, conforme Apocalipse 1:7. Então, o arrebatamento livrará os crentes da ira vindoura, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, texto que nos dá esperança dessa expectativa que nós temos desse arrebatamento acontecer a qualquer momento. Vamos ler então primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Isso. O texto aqui é bem claro, né? Mostrando que o arrebatamento vai livrar a igreja da ira futura, que é aqui a grande tribulação. Porque tem uma corrente escatológica que acredita que a igreja do Senhor Jesus, que foi comprada pelo sangue dele, vai passar pela grande tribulação. Mas aqui, esse texto aqui, ele é muito claro,
onde afirma que o arrebatamento é para livrar a igreja da grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Muitos também pensam que essa tribulação já está ocorrendo hoje, né? Não estamos vivendo no período da grande tribulação, né? Onde o anticristo também vai se manifestar. Então, quando o anticristo surgir, aparecer, a igreja não estará aqui na terra. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Mas a igreja e o Espírito Santo está detendo ainda a manifestação do anticristo, só após o arrebatamento da igreja. Um outro texto, o pastor, também, nós temos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que também é muito claro, dizendo que a igreja do Senhor Jesus não vai passar pelo período chamado a grande tribulação. Diz assim o texto bíblico: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então o Senhor nos guardará a sua igreja desta hora da tentação. Uma outra observação, pastor, o senhor falou sobre a diferença, né, entre o arrebatamento e a segunda vinda, e eu me lembrei aqui daquele texto de Judas, versículo 14, né, que não temos capítulo, onde nos fala aqui sobre esta segunda vinda, parousia, né, que vai ocorrer após o período da grande tribulação, após 7 anos do arrebatamento. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, no arrebatamento, o Senhor vem, não coloca seus pés aqui na terra, né? E é um rapto, algo instantâneo. Mas na segunda vinda, ele vem com os seus santos que já estão no céu, né? E também o texto que o senhor citou, muito claro, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, aonde fala sobre a segunda vinda, não visível, não do arrebatamento. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, de todas as tribos da terra, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então todo olho o verá, vai ser esta manifestação em glória, ele vindo com milhares de seus santos. E no arrebatamento, o mundo não vai ver, né, o Senhor Jesus, vai ser algo rápido. Então temos aqui uma outra pergunta, pastor. O que é as bodas do Cordeiro? Então, logo seja arrebatada a igreja, será levada às chamadas bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro designa a festa espiritual, quando os que forem noivos se unirem num casamento completo e perfeito, onde tanto o noivo como a noiva se regozijarão. O irmão poderia ler Apocalipse, capítulo 19, verso 7, que nos fala sobre este grande acontecimento. Por isso, o Senhor Jesus deu tanta importância quando teve naquele casamento em Caná da Galileia. O Senhor falou tanto a respeito da situação das chamadas virgens prudentes, virgens loucas, né? E agora esse casamento se dará lá nas mansões celestiais. Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou.
Bodas do Cordeiro é um termo figurativo para indicar a alegria, o triunfo e a glória que preencherão as almas dos crentes arrebatados. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, como já dissemos, a Bíblia utiliza do casamento ou bodas para simbolizar a glória espiritual, final e eterna e a alegria dos fiéis servos de Deus. As bodas do Cordeiro serão nos céus, pois somente ali há um ambiente adequado e condições apropriadas para a festa do triunfo de Cristo e da Igreja. Então nós precisamos do quê, pastor Miranda? Precisamos de uma preparação aqui na terra, né? O Senhor falou bem claro, como já dissemos, da chamada parábola das 10 virgens. Precisamos estar com as nossas vasilhas com o azeite adequado. E esta preparação é a conversão ou novo nascimento e uma vida de santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma perspectiva de um arrebatamento iminente mediante o cumprimento de sinais que antecedem. E isso deve levar o crente a ter uma vida sóbria, uma vida de vigilância, uma vida de oração, uma vida de santa conduta e piedade e demonstrar misericórdia, pureza e bondade a todos.